Queridos irmãos, bom dia, igreja, bom dia a todos os irmãos que se encontram aqui presentes na igreja, mas também a todos os irmãos que nos acompanham, fazendo do seu lar, a extensão da igreja, fazendo do seu lar a igreja do Senhor Jesus, né? É um grande privilégio, mais uma vez, estar aqui na casa de Deus, estar aqui junto com os irmãos, para poder trazer a palavra de Deus, né, à igreja. Então eu peço para que Deus, né, diante dessa tamanha responsabilidade, que é trazer a palavra do Senhor, peço para que Deus possa estar fazendo com que eu traga aquilo que Ele quer que a igreja saiba, e também peço ao Senhor para que os irmãos possam entender, possam discernir aquilo que o Senhor vai com certeza falar ao coração de cada um, e que a gente possa então colocar em prática, né? Colocar em prática tudo aquilo que a gente vai aqui conhecer um pouco mais. Quero aproveitar esse tempo para agradecer a igreja pelas orações, por mim, pela minha esposa, e pedir que continuem orando. Pensei até que não pudesse, né, estar assumindo esse compromisso, que já estava agendado. O pastor tem ali a escala, mas aprove ao Senhor eu estar aqui. Então, segundo as informações, a partir do dia 15 para o final do mês, o hospital deve me ligar para me fazer aí uma cirurgia, para um procedimento de biópsia. Então, que os irmãos continuem orando por mim. A minha esposa vai também estar passando por uns exames um pouquinho complicados. Continuem orando por nós, assim como eu sei que os irmãos já fazem. E aí, nesse tempo, eu quero fazer mais um momento de oração, tá bom? Pedindo para que os irmãos estejam orando pela irmã Laurizete. Irmã Laurizete, creio que é bastante conhecida aqui dos irmãos, está passando por um momento muito delicado na sua saúde e carece das nossas orações. Na verdade, carecemos das orações uns dos outros. Não cessemos de orar. Orai incessantemente, é o que diz a palavra, não é isso? Então, assim mesmo sentado como estão, vamos orar, pedindo aí também pela irmã Laurizete. Querido Deus, eterno Pai, graças nós te damos por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos na tua casa. Seja também, Pai, com os irmãos que estão participando conosco desse culto através da internet. Pedimos, Pai, para que o Senhor vá de encontro às necessidades de cada um, bem como, Pai, nós aqui pedimos para que o Senhor vá de encontro ali às questões, à necessidade, à enfermidade, esse momento difícil, o qual a irmã Laurizete está passando, seja o Senhor também com os seus familiares. Na verdade, Pai, como já foi dito aqui, diante das adversidades, diante das dificuldades, que nada nos faça, Pai, separar do grande amor do Senhor, que nada faça nos separar de Ti. Faça, Pai, com que a gente, cada um de nós, cada dia possamos, Pai, colocar em prática a fé que dizemos ter no Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, fortaleça a fé de cada um dos meus irmãos. E que mesmo diante das dificuldades, nós possamos estar firmes no Senhor Jesus, sabendo em quem temos crido. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Pai. E amém. Irmãos, nós estamos estudando aí o tema do ano, né? Uma igreja no centro da vontade de Deus. E uma igreja no centro da vontade de Deus, eu creio que é aquela igreja que não se abala com as adversidades. É aquela igreja, quando eu digo que não se abala, ainda que ela se abale, ela não esmorece, ela não para. Ela continua prosseguindo. Então, uma igreja no centro da vontade de Deus, ela precisa conhecer, né, quais são as vontades de Deus. E é preciso, então, que a gente saiba, que a gente conheça quais as vontades de Deus para a nossa vida. E conhecer a vontade de Deus para a nossa vida é algo muito importante, né? Algo importantíssimo. Saber o que Deus quer para nós, saber o que Deus quer para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso
casamento. Nossa família é muito importante. Conhecer o que Deus quer para nossa vida, para nossa família, para nossa casa, para os nossos caminhos, isso é muito importante, então a gente precisa estudar a palavra. Hoje me coube trazer o tema conhecendo a vontade de Deus para o seu casamento. E conhecer a vontade de Deus, né, para o seu casamento, para o meu casamento, para o nosso casamento, muito nos ajuda, né, em nossa caminhada cotidiana, em nossa caminhada diária. Por isso é importante a gente conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Mas, mais do que conhecer a vontade de Deus, né, para a nossa vida, mais do que conhecer a vontade de Deus para o nosso casamento, é importante que a gente coloque em prática. Então, logo, conhecer só não basta. É preciso praticar a vontade de Deus, né, para você, para a sua casa, para a sua família. Até porque a consolidação da família, a consolidação do relacionamento entre o casal se dá através do casamento, não é isso? Então, conhecer a vontade de Deus para o seu casamento, muito vai te ajudar nessa caminhada longa que tem prazo de validade, né? Que tem prazo de validade. Alguém aqui sabe qual é o prazo de validade do casamento? Sabe, né? Pelo menos alguns casados aqui já afirmaram que sim. Mas se algum irmão não sabe, principalmente os jovens aí que têm a vontade de se casar, o prazo de validade do casamento é até que a morte os separe. Amém, meu irmão? Até que a morte separe. Então nós vamos conhecer um pouquinho da vontade de Deus para nós, né? Para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso casamento. E eu quero frisar aqui que esse é um assunto bastante amplo, né? Um assunto bastante vasto, então ele não se esgota, é um assunto que não se esgota. E nós hoje vamos então só falar um pouquinho, talvez numa próxima oportunidade, Deus permitindo, a gente fale um pouco mais, ok? Então, queridos, deixa eu começar fazendo uma pergunta, creio que a maioria, quem aqui é casado? Muitos levantaram a mão, amém? Obrigado, irmão. Então, quem aqui, né, dentre dos que levantaram a mão, casados, os que não levantaram são solteiros. Então, os solteiros aqui, quem pretende se casar? Dos solteiros. E eu digo, os solteiros, os viúvos, os divorciados, eu vi também alguns jovens aqui levantando a mão, algumas pessoas levantando a mão. Amém? Que Deus abençoe. E dos solteiros aqui, quem não pretende se casar? Tem alguém que não pretende se casar? Então não vejo ninguém que não pretenda se casar. Amém, né? Aqui não tem ninguém que... Todos pretendem se casar. Então, para os casados, aqueles que já são casados, eu digo o seguinte, nós nunca sabemos tudo sobre o casamento. Nós nunca conhecemos totalmente a respeito do casamento. Então, busque sempre conhecer, se interessar, busque conhecer a vontade de Deus para a sua vida conjugal, para o seu casamento. Para aqueles que pretendem se casar, que bom que você está aqui. Busque, procure conhecer a vontade de Deus para o seu casamento. Por quê? Porque isso vai te ajudar na sua caminhada conjugal. Com certeza, você conhecendo a vontade de Deus para o seu casamento, vai te trazer crescimento, vai fazer com que você viva e tenha uma vida conjugal feliz, muitas vezes diferente do que você vê, do que você sabe, do que você conhece. E para quem não pretende se casar, que graças a Deus aqui não tem ninguém que não pretenda se casar, mas você que está me ouvindo pela internet, talvez seja você. E se você não pretende se casar, meu conselho é que você não namore.
não é isso? E várias pessoas balançaram a cabeça, então amém, estou falando algo que é verdadeiro. Se você não pretende se casar, então não namore. Mas já que você está aqui, já que você está me ouvindo, talvez aí pela internet, né? Por essa transmissão, aprenda, procure saber qual a vontade de Deus para o casamento. Vá que você mude de ideia, né? E pretenda se casar. Então isso já vai muito te ajudar na sua caminhada conjugal. Quero ler com os irmãos Gênesis capítulo 2, apenas um versículo 24. E por que apenas um versículo? Porque eu vou estar dando referência aqui de outros versículos, talvez não leia, de outros capítulos, talvez não leia por conta do nosso tempo, né? Mas os irmãos podem anotar e verificar em casa, e qualquer coisa, né, qualquer dúvida, procure a mim, pastor Roberto, pastor Eduardo, e nós estaremos juntos sanando as dúvidas que porventura tiverem, tá bom? Gênesis capítulo 2, versículo 24, portanto, amém? Portanto, o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Amém, queridos? Assim mesmo assentados, né? Que bom que a gente possa refletir sobre essa palavra. Portanto, o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Irmãos, lendo o capítulo 2, né, de Gênesis, a gente pode entender que a vontade de Deus é que o homem, que a vontade de Deus é que a mulher, o ser humano, né, deixe a casa de seus pais e unidos pelo casamento, deixe a casa de seus pais por conta então da união com alguém, com o homem, no caso da mulher, com a mulher, no caso do homem, e então passem a viver uma vida única, uma vida de intimidade, uma vida de íntima comunhão. Ou seja, é o momento em que o casal, na sua vida a dois, na sua caminhada conjugal, passa a se conhecer de verdade, né? E a partir desse momento, não devendo haver interferências de outras pessoas nesse relacionamento ou nessa relação. Amém? E quando eu digo que o casal passa a se conhecer de verdade, quero dizer, me permitam os termos aqui, né? As esquisitices, né? Quando eu digo se conhecer de verdade, eu quero falar que passa a conhecer as esquisitices, ou as esquisitices, as manias, as chatices. Não pense, vocês jovens que estão solteiros, que isso não acontece. Vai acontecer, né? Passa a conhecer verdadeiramente as caras e bocas que durante o tempo de namoro e de noivado, vocês não conhecem, né? Então, quando eu digo se conhecer de verdade, eu estou falando desse conhecimento que no namoro e no noivado, nenhum dos dois deixa transparecer, né? Mas depois do casamento, mas ele tem essa mania aí, mas ela é assim, você vai passar a se conhecer de verdade. Além, é claro, da intimidade, né? Da intimidade entre o casal, da relação íntima entre o casal, e eu estou falando aqui da relação sexual, né? Para que os irmãos possam estar bem cientes. E a gente aqui, como igreja, precisa também falar sobre essa questão. A partir de então, só Deus, né, pode interferir nesse relacionamento. O casal então passa a ter a vida deles. O casal então passa agora a ter uma vida a dois. Passa a ter uma vida a dois.
ambos já não dependem mais dos seus pais. Ambos já não dependem mais dos seus pais, do seu papai, da sua mamãe, mas agora passam a depender única e exclusivamente do pai. Do pai. Nós, casados então, as nossas atitudes, os nossos comportamentos, o comportamento e as atitudes de ambos, bem como a obediência de um pelo outro e dos dois a Deus, passa a ser maior, deve ser maior. Não é isso? Agora a esposa deve obediência ao marido, o marido deve obediência à esposa e os dois devem obediência a Deus. Pelo menos assim é que deve ser. Adão e Eva, eles não precisaram deixar os seus pais, sabemos disso, né? Até porque eles foram os primeiros seres humanos criados por Deus. E o próprio Deus consolidou a união de Adão e Eva, abençoando-os, não foi isso? Abençoando-os e então colocando-os num lugar onde ele pudesse viver a vida deles, a intimidade que Deus então permitiu e permite que tenhamos após o casamento. Adão e Eva então foi colocado num lugar onde podemos dizer que seria o quê? A casa deles, né? A casa. Adão e Eva foi colocado ali no jardim do Éden. Foi colocado no jardim do Éden. E o pai, então, passava a visitá-los. O pai ia visitá-los. Após o casamento, né? Deixa o pai, deixa o filho, né? Seu pai, a casa de seus pais. Mas, a partir do casamento, então, o pai passa a ser visita e o filho passa a ser visita também na casa do pai. Alguns não pensam assim, não agem assim, mas essa é a verdade. Após o casamento, você tem agora a sua casa, a sua família, e a sua ida à casa dos seus pais, visita, a casa da sua sogra, é visita, bem como os seus pais indo à sua casa agora, ele passa a ser visita. Podemos entender então, né? Que a vontade de Deus para o meu casamento e para o seu casamento é que como casais nós vivamos, tenha no casamento submissão e sensibilidade. Submissão e sensibilidade. Está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 7. E se o irmão puder colocar aí, eu vou agradecer. Eu não ia ler, mas eu vou estar lendo rapidamente 1 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Diz assim: mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra alguma pela conduta de sua mulher, ao observarem vossa conduta pura em temor. O que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não perece e tem muito valor diante de Deus. Pois no passado, as santas mulheres que esperavam em Deus, também se enfeitavam assim e estavam submissas ao marido. Era dessa forma que Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Dela sois filhas, se fizerdes o bem sem nenhum temor. Da mesma forma, maridos, vivei com elas a vida do lar,
com entendimento, dando honra à mulher como parte mais frágil e herdeira convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Amém, queridos? Obrigado, Daniel. Obrigado. Pedro, ao fazer esses comentários, sobre o relacionamento conjugal, Pedro faz isso num contexto de sofrimento dos cristãos nas mãos dos incrédulos. Os cristãos sofriam nas mãos dos que não eram cristãos, daqueles que não criam em Deus. E mais especificamente, Pedro fala da questão do relacionamento conjugal, mais especificamente das esposas cristãs chamadas a viverem, com maridos incrédulos, com maridos que não conheciam, que não criam em Cristo Jesus. Na verdade, Pedro, ele apresenta a submissão como uma regra geral de conduta. Pedro não está falando isso só para a mulher, somente para os casados, porque se os irmãos forem ver, e queiram anotar, não vou estar lendo todo o capítulo, os versículos, mas se os irmãos forem ver lá em 1 Pedro, no capítulo 2, lá no versículo 13 e 14, Pedro diz, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja rei, como soberano, quer as autoridades. Isso inclui o quê? O governo, isso inclui as autoridades das instituições, isso inclui lideranças, e inclusive no trabalho e no lar. No lar, como nós podemos ler aí em 1 Pedro 3, no versículo 1, quando fala, mulheres, sede submissas. E quando se é lido esse texto, na igreja, algumas irmãs chegam, porque eu quero frisar aqui que submissão não quer dizer que a mulher não tenha voz. Submissão não quer dizer que a mulher seja subjugada. Submissão não quer dizer que a mulher seja violentada em seus direitos morais, em seus valores. Até mesmo alguns cristãos deturpam essa palavra submissão. Então, Pedro, ele exorta as mulheres a serem submissas. Mas se os irmãos prestarem atenção, Pedro fala assim, mulheres, sede vós igualmente submissas. Não é isso que Pedro fala? Não é isso que está escrito na Bíblia? Mulheres, sejam vós igualmente submissas. E a pergunta é, iguais a quem? As mulheres devem ser submissas, iguais a quem? Bem, nós precisamos entender em todo tempo que as palavras de Pedro apontavam e apontam ainda hoje, primeiramente, para o próprio Cristo, que em tudo deu exemplo até a sua morte de cruz. Não é isso? Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. 1 Pedro 2, versículo 21. Mas nesse contexto do casamento, as mulheres também deveriam ser submissas aos seus maridos, iguais aos seus maridos, porque os seus maridos deviam ser submissos às autoridades, deveriam ser submissos ao governo, deviam ser submissos às lideranças, as quais, eles respeitavam e honravam. Então as mulheres deveriam ser submissas, iguais a seus maridos. E no caso dos maridos cristãos, além deles serem submissos ao governo, às autoridades, às lideranças, eles também deveriam ser submissos a quem? Deveriam ser submissos ao Evangelho de Cristo Jesus. Deveriam ser submissos ao que dizia a palavra. E nós devemos então ser submissos
além das autoridades, além das nossas lideranças, devemos ser submissos também à palavra de Deus. Então, nesse contexto, querido, né, que foi lido aí no capítulo 3, parece haver uma mudança assim bem sutil, quando Pedro ele fala do casamento. Ele muda assim o foco, né? É quase imperceptível essa mudança. Quando ele fala do casamento entre um cristão e o incrédulo, e passa para a união de dois cristãos, como nós lemos mais precisamente lá no versículos 5 e 6. Quando ele fala das santas mulheres, e então ele nos traz o exemplo de quem? De Sara. Ele fala das santas mulheres do passado, e então dá o exemplo para nós do relacionamento de Sara e de Abraão. Então, queridos, Paulo já havia visualizado, lá nas cartas de Paulo, mais precisamente no capítulo 7, se os irmãos forem lá ler em Efésios, Paulo, então, ele já tinha visualizado essa questão da submissão. E Pedro também visualiza, né, esse relacionamento conjugal entre cristãos, que deve ser caracterizado pela submissão da mulher, como nós lemos. E aí as irmãs devem estar falando, poxa, só fala em submissão, sobre submissão, mas se os irmãos prestarem atenção, também fala para nós homens, fala para nós maridos. Então a mulher devia ser sim, deve ser sim submissa, mas também fala sobre consideração, emoção, sentimento, compaixão. Estão prestando atenção no que eu estou falando? Tudo isso é referente aos homens. Emoção, sentimento, compaixão, empatia, ternura. E é isso, querido. Resumindo numa só palavra, sensibilidade. Coisa que os homens costumam não ter muito, né? E quando eu digo os homens, eu estou me colocando também. Mas nós, conhecedores da palavra, se não mudamos ainda, vamos mudar isso. Amém? Vamos passar a ter sensibilidade. Então, os maridos deviam ter sensibilidade na forma de tratar as suas esposas. Nós devemos ter sensibilidade na forma de tratar nossas esposas. Queridos jovens que levantaram a mão aí, pessoas que querem se casar, vão aprendendo a ter sensibilidade com a sua namorada, com a sua futura noiva e, provavelmente, com a sua futura esposa. Porque, principalmente nós cristãos, né? Namoro já é um compromisso. É a caminhada para um compromisso mais sério, que é o noivado. E futuramente para um compromisso ainda mais sério, que é o casamento. Então, de forma assim, bem admirável, Pedro ele faz um equilíbrio, ele traz um equilíbrio do reconhecimento das distinções entre o casal e o conceito de igualdade diante de Cristo Jesus. Homens e mulheres somos iguais diante de Cristo Jesus. Temos as nossas responsabilidades, temos os nossos compromissos, ok? Ao mesmo tempo que é considerada a mulher como parte mais frágil, não é isso que a Bíblia diz? As mulheres, né, que elas sejam consideradas como parte mais frágil. Então, os maridos devem considerá-la como parte mais frágil, devendo aí ter o compromisso, o dever de viver com elas com o entendimento, com sensibilidade, porque elas são consideradas também herdeiras com o marido da mesma graça, do mesmo dom gracioso que Deus dá da vida. Então, queridos, busque conhecer a vontade de Deus para o seu casamento, para a sua casa, para a sua família. Então, submissão sim, no que se refere às mulheres, tá bom? Não fiquem zangadas comigo, é a palavra de Deus que fala.
submissão sim, mas também aos homens sensibilidade, ok? Diante das fragilidades, né? Da sua esposa, da sua filha, mas aqui a gente está falando de esposa, de casamento, né? Então, que nós possamos ter sensibilidade diante da fragilidade das mulheres, porque essa também é a vontade de Deus, né? Para o seu casamento, para ela. Então, vamos conhecer um pouco da vontade de Deus para o seu casamento. Por quê? Porque conhecer a vontade de Deus nos traz benefícios para o nosso casamento. Conhecer a vontade de Deus traz muitos benefícios. E diante dessa amplitude desse assunto, quero trazer bem objetivamente mais algumas das vontades de Deus, que muitos benefícios nos trarão para o casamento. Foi lido aqui, né, João 2, né, João 11, sobre as bodas. Só nesse texto, ali tem muitas vontades de Deus para o casamento. Uma das vontades ali nesse contexto que foi lido aqui, é que Deus seja o primeiro convidado. É a vontade de Deus que ele seja o centro do seu casamento. Você tem colocado Deus como centro do seu casamento? Bom, uma das vontades de Deus para o seu casamento é que ele seja então uma aliança, é que ele seja um pacto, ok? O casamento envolve um voto solene, é uma promessa feita ao cônjuge, diante de Deus, diante da família, né, diante das testemunhas. Então, que ele seja uma aliança, que ele seja um pacto, tornando-se os dois uma só carne, como nós lemos lá em Gênesis. Pacto, né? Malaquias 2,14, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da sua mocidade. Então, essas são algumas referências. Mateus, capítulo 19, lá a partir do versículo 6, Marcos 10, são referências que nos dão claramente esse entendimento de que o casamento ele deve ser uma aliança. Aliança, segundo a Bíblia, né, segundo as Escrituras, ela foi cada um dos pactos que Deus fez com os homens. A velha aliança faz parte do Velho Testamento, e Deus fez várias alianças ali com os homens, né? Abraão, Davi, Noé, e a nova aliança ela foi estabelecida através de Jesus Cristo, que já é parte do Novo Testamento. Logo, a vontade de Deus é que o casamento ele seja permanente. O casamento, então, ele é o quê? Ele é um compromisso que não deve ser assumido de forma irrefletida. O casamento, ele não deve ser assumido de forma leviana. Ele envolve, como falei, um voto solene, né? Uma promessa diante de Deus. Então, que o seu casamento seja uma aliança, seja um pacto diante do Senhor Jesus. Um outro desejo, uma outra vontade de Deus para o seu casamento é de que ele seja sagrado. Seu casamento precisa ser sagrado. Seu relacionamento com a sua esposa precisa ser um relacionamento sagrado. O casamento é um relacionamento que deve ser vivido, né, diante de Deus e em sujeição a Ele. O casamento ele não é um acordo humano entre duas pessoas simplesmente que consentem, né, a união civil. Ele é um relacionamento que deve ser vivido diante de Deus, em sujeição a Deus. E se não fazemos isso, não conhecemos a vontade de Deus. Gênesis 2, né? Diz lá, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher. Só Deus pode fazer isso. Pacto, aliança, coisa sagrada, né? E disse o homem lá no versículo 23, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então que o seu casamento seja um casamento sagrado. E deixa eu trazer aqui, quando a gente
ouve a expressão casamento entre pessoas do mesmo sexo. A gente não ouve isso por aí? Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Como cristãos, nós não podemos afirmar, ou melhor, como cristão, nós podemos afirmar ser essa uma contradição no que se refere, né, à Bíblia, em relação às Escrituras Sagradas. Isso é uma incoerência, uma vez que as Escrituras Sagradas, uma vez que a Bíblia, não é isso? Ela condena os relacionamentos homossexuais universalmente. Então Deus jamais aceitou, Deus jamais concordou, Deus jamais aprovou e Deus jamais admitiu ou admitiria um vínculo matrimonial sagrado entre duas pessoas do mesmo sexo. Mas isso é um assunto para um outro momento. Quem pôde participar daqui da palestra que eu trouxe sobre ideologia de gêneros, se tivesse vindo, ia com certeza saber um pouco mais, um pouco melhor. Então, lembrando aqui que, embora sagrado, o casamento, ele não é um prenúncio, não é um sinal, não é um caminho, não é uma evidência sob a proteção da igreja para que as pessoas, então, obtenham a salvação. Tá bom? Ele é sagrado, mas não salva não, querido. Só quem salva é Jesus. Eu preciso trazer isso aqui para você. Você que talvez ainda não conheça Jesus, só Jesus salva. A salvação, ela é individual. Independe aí da vontade da sua esposa, do seu esposo. A salvação, ela é individual, tá bom? E ela se dá por conta do arrependimento, do reconhecimento de seus pecados através da sua fé em Cristo Jesus. Então, se você quer ser salvo, aceite Jesus como seu único e eterno Salvador, independente da vontade da sua esposa. Eu tenho certeza que você, esposa, ou você, marido, fazendo isso, aceitando Jesus como seu único e eterno Salvador, caso você ainda não tenha aceitado, você será mais feliz. E o Senhor vai te ajudar nessa caminhada conjugal que é tão complexa, né? Uma outra vontade de Deus para o seu casamento é que haja nele intimidade. Tá bom, queridos? Que haja nele intimidade. Uma só carne, em sua essência, compreende a formação de um novo relacionamento de parentesco. Ou seja, o casamento é o mais íntimo de todos os relacionamentos humanos. Por isso, uma só carne. E une o homem e une a mulher, né? Depois do casamento, depois dessa intimidade. Então, isso envolve deixar as famílias que vocês viviam, que nós vivíamos, a família de origem, e vamos então nos unir ao esposo, à esposa, o que significa então estabelecer uma nova unidade familiar. Uma unidade totalmente distinta daquelas famílias as quais nós vivíamos. Amém? Ainda que uma só carne sugira uma relação de intimidade, e em consequência dessa relação, a geração de filhos, né? Dadas as possibilidades, né? Biológicas do casal, em sua essência, compreende a formação de um novo relacionamento de parentesco. Então, por meio desse vínculo, dessa intimidade, né, a qual antes, né, vocês não tinham, agora vocês estão aparentados. Então, é aí o casamento. E aí, queridos, eu nesse contexto podia trazer muitas outras vontades de Deus para o seu casamento, para o nosso casamento. Eu poderia dizer que uma das vontades de Deus é que haja mutualidade, é que haja exclusividade. Então, diante desse vasto assunto, caberia aqui trazer esses pontos, né, essa temática. Mutualidade envolve abnegação, renúncia mútua, envolve comprometimento,
né? Um com o outro. Envolve entrosamento, amor, devoção, exclusividade. Falando rapidamente aqui, ou seja, nenhum relacionamento humano, né, deve ter interferência de outras pessoas. Estou falando aqui, por exemplo, com relação ao adultério. Outras pessoas não podem interferir nesse relacionamento, no seu casamento. Então, você assumiu um compromisso diante de Deus, você assumiu um compromisso no altar. Então, por isso, Jesus trata da imoralidade sexual da pessoa casada. Se os irmãos quiserem conferir, depois leiam lá Mateus capítulo 19, no versículo 9, dos pensamentos lascivos e imorais, quando ele diz, né, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Cuidado com seus pensamentos, cuidado com os seus olhares. Mateus 5, anotem aí, Mateus 5, leiam lá. Em qualquer dúvida, como eu falei, nos procure a mim, procure o pastor, e nós vamos ter imenso prazer em conversar com você, em te explicar. Então, por esse motivo também, né, exclusividade, por esse motivo também, o sexo antes do casamento é ilegítimo. Amém, queridos que pretendem se casar? Sexo antes do casamento é ilegítimo, pois é uma violação aos direitos do futuro esposo e da futura esposa. Deu para entender? Então é vontade de Deus que haja no contexto matrimonial exclusividade de cada cônjuge, para que tenham então o quê? Segurança, para que tenham entrega, e que essa segurança e que essa entrega seja de forma livre e de uma forma plena, respeitando, né, as devidas vontade, consenso. Então, que haja entrega, sim, de forma plena, livre, mas que haja respeito. Amém? Amém, jovens que pretendem se casar? Amém, amém. Então, queridos, seja você casado, ainda solteiro, conhecer a vontade de Deus para o seu casamento é tão importante quanto se casar, tá bom? Mas uma vez casado, é preciso colocar em prática esses conhecimentos assimilados. É tão importante, então, que você pratique muito mais do que apenas conhecer. E eu quero falar uma coisa para você, para mim finalizar. A vontade de Deus em Cristo Jesus é que sejamos felizes. Seja você casado, seja você solteiro, seja você viúvo, seja você divorciado, a vontade de Deus é que sejamos felizes. Mutualidade, exclusividade, né? Eu falei, e a vontade de Deus está lá, Salmo 119, no versículo 1. Está dando aí para os irmãos verem bem? Diz assim a palavra: felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Essa versão é a nova tradução na linguagem de hoje, tá? Eu achei essa tradução bastante interessante e trouxe aqui para os irmãos. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Então, meus irmãos, como eu disse, seja você viúvo, viúva, solteiro, solteira, casado, ancião, jovem, meia-idade, confie em Cristo Jesus. Amém? Busque viver de acordo com a sua vontade. Busque conhecer qual a vontade de Deus. E essa vontade está apresentada aqui nas Sagradas Escrituras. A vontade de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família, ela está aqui nas Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Amém, queridos? Cabe a você decidir se você vai querer viver de acordo com a vontade de Deus ou se vai querer viver de acordo com a sua vontade. Quando você vive de acordo com a sua vontade, você está vivendo afastado de Deus. Mas você é o único que pode tomar essa decisão. Então decida-se por caminhar com Deus. Decida-se por viver a vontade de Deus.
E se você puder, decida-se por entregar a sua vida totalmente a Deus. Independente de você ser casado ou não, porque a vontade de Deus é que sejamos felizes. Amém, queridos? Então, diante dessa oportunidade que Deus me deu, eu agradeço e peço para que os irmãos reflitam e coloquem em prática na sua vida diária o que Deus tem falado ou está falando ao coração dos irmãos. Amém, queridos? Assim mesmo sentado, vamos orar? E eu vou passar a palavra para o pastor. Querido Deus, eterno Pai, graças nós te damos por mais essa oportunidade de conhecermos, Pai, um pouco mais da sua vontade para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso casamento. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos ajude a colocarmos em prática tudo o que nós temos aprendido, tudo o que nós temos conhecido do Senhor Jesus, para que outras pessoas possam entender o seu propósito na vida delas e possam viver e possam caminhar felizes, como é o seu desejo para cada um de nós. Assim, Pai, pedimos, continue derramando a sua graça, a sua misericórdia sobre os lares, sobre a família, sobre o casamento de cada um dos irmãos já casados, desses jovens que pretendem se casar, um dia formar uma família, que eles possam estar buscando sabedoria e orientação no Senhor, para que possam viver uma vida conjugal saudável. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Continue, Pai, com o pastor Eduardo, na condução aqui do teu rebanho, com a sua família, o pastor Roberto, e seja também com cada um dos irmãos que aqui congregam. Em nome de Jesus, assim nós oramos agradecidos. Amém, Pai. Meu obrigado.